Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 25 de agosto de 2025. A ofensiva russa de verão tem sido um espetáculo de fracasso militar. Enquanto isso, a Ucrânia retoma mais vilas em Donetsk na data de ontem, que é o dia em que a Ucrânia comemorou a independência da Ucrânia. E também há uma troca de prisioneiros, também no dia da independência da Ucrânia, troca de prisioneiros com a Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, ajudem a fortalecer o canal. Quanto mais like tivermos, mais o YouTube distribui o canal para novos espectadores. E peço a vocês também que compartilhem, assim teremos novos espectadores com certeza e quem sabe novos inscritos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A ofensiva russa de verão, ela estão sendo um espetáculo, na minha avaliação, de fracasso militar da Rússia. Já começou há 2 meses aproximadamente, um avanço tímido em Sumi, que vou comentar no outro vídeo, e depois tiveram que retroceder e as outras tentativas também, todas em todo o teatro de operações, fracassaram. E ontem o presidente Zelensky e as autoridades ucranianas repetiram um tema com esses avanços ucranianos agora, a propósito, inclusive, das festividades da independência da Ucrânia celebradas na Ucrânia. Disse Zelensky, e repercutiu nas autoridades em geral e nos militares também. Nossas bandeiras estão voltando para onde pertencem, né? Ontem, a Ucrânia, uma das localidades que ela tomou, uma localidade importante, chama-se Novomikhailka, que fica também na região de Donetsk. Assim como os russos estavam apostando em grandes avanços em Donetsk, já deveriam ter conquistado Pokrovsk, de acordo com os objetivos dados pelo ditador da Rússia. Na realidade, a Ucrânia está retomando os seus territórios que lhe pertencem de direito. E os soldados ucranianos hastearam ontem a bandeira da Ucrânia na cidade que foi recapturada, ou retomada, melhor falando, de Novomikhailka, na região de Donetsk, e inclusive isso foi publicado, essa bandeira, em todos os jornais e revistas na Ucrânia e algumas no exterior também. As forças ucranianas recuperaram totalmente o controle desta vila, graças à ação do GUR e graças à ação das tropas do exército ucraniano na região de Donetsk. Atualmente, o setor onde existem mais batalhas é justamente na região de Pokrovsk, e essa localidade ela fica justamente próximo a Pokrovsk. E as forças russas elas tinham ocupado a Novomikhailka em abril de 2025, agora é recente, e agora ela retornou ao controle da Ucrânia, em uma operação conjunta entre a unidade Artam, do GUR, e o 2º Batalhão de Assalto da 3ª Brigada, Brigada de Assalto também. As forças ucranianas expulsaram os russos e retomaram o controle da localidade, da vila de Novomikhailka. A operação pegou os russos de surpresa, eles não estavam esperando esse ataque contra essa vila. Os russos perderam aproximadamente uma companhia de soldados que foram totalmente eliminados e transferiram reservas de outras áreas da frente para tentar segurar, mas elas foram interceptadas antes de chegar na vila e tiveram baixas muito grandes e também tiveram que recuar, ou seja, a Ucrânia é soberana nessa vila hoje, próxima a Pokrovsk, que a partir dali também poderiam ser lançados ataques contra a região, contra a linha de defesa de Pokrovsk, que aliás já estavam sendo, a Rússia já estava fazendo isso. Com isso enfraquece mais a linha de ataque russo na região. Essa operação conjunta entre a inteligência e o exército da Ucrânia envolveu a coordenação justamente entre essas unidades, artilharia, drones, equipamentos pesados, infantaria, e o sucesso resultou numa posição tática melhorada para as unidades ucranianas que têm posições naquela área. O anúncio da agência de inteligência
coincidiu com o dia da independência da Ucrânia, porque foi de fato aconteceu isso já no início do dia, e ainda pela manhã a agência de inteligência e o exército ucraniano, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, fizeram um anúncio e que estavam comemorando essa retomada, né? Desde que o país, já indo para o 4º ano, mais de 3 anos e meio, está sofrendo essa segunda fase da invasão criminosa da Rússia. E também foram anunciados mais o comandante Alexander Sirski, que é o comandante-geral de todas as Forças Armadas ucranianas, anunciou também mais aldeias liberadas também em Donetsk, a Mikhailivka e Volodymyrilka. Então, mais essas duas vilas. Ele anunciou também Zelenihai, mas essas foram anunciadas ontem, porque aconteceram anteontem a de Zelenihai. Eu, inclusive, já tinha noticiado essa vitória da Ucrânia. Quando as forças russas ainda tomaram o controle da Novomikhailivka, em abril próximo passado, a brigada número 79, aerotransportada separada da Ucrânia, chamou a batalha pela vila, onde eles perderam a vila, mas ali ficou um dos maiores cemitérios de equipamentos russos de uma maneira geral, nessa guerra criminosa movida pela Rússia na Ucrânia. Essa vila fica a 10 quilômetros ao sul de Mariinka, que também está ocupada pela Rússia, o que preocupa a Rússia porque está aproximando as tropas ucranianas dessa cidade, que acredito logo também será retomada pela Ucrânia. E, enquanto isso, a Rússia e a Ucrânia trocaram prisioneiros de guerra na data de ontem também. 146 prisioneiros a Ucrânia recebeu de volta, entre eles 8 civis detidos criminosamente pela Rússia nas áreas ocupadas pela Rússia, né? As trocas de prisioneiros em larga escala, na realidade, na minha avaliação, elas são o único resultado tangível de 3 rodadas de negociação entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, que foram lá para negociar um cessar-fogo e saíram, pelo menos, com esse acordo de troca de prisioneiros que estão sendo feitos regularmente. A Rússia e a Ucrânia enviaram de volta mais prisioneiros de guerra, então, nesse domingo, ontem, né, na mais recente de uma série de trocas que resultaram na libertação de centenas de prisioneiros nesse ano. Esse ano foi o número que maior prisioneiros de guerra foram trocados. As trocas de prisioneiros em larga escala são, então, o único resultado tangível. Elas continuam sendo uma área, eu diria até, eles estão colaborando e eles têm um canal direto. A Ucrânia e a Rússia têm um canal direto sobre essas trocas de prisioneiros que estão acontecendo. Acho que esse é um avanço positivo, mas foram para negociar uma coisa e negociaram outra, justamente de menor porte, para dar um resultado na época e acalmar o Donald Trump, pelo menos, que fazia de conta que iria ser poderoso, ia fazer grandes sanções à Rússia, e até agora nada disso aconteceu, apesar de outras promessas também quebradas pelo ditador da Rússia. Então eles voltaram 146 prisioneiros. A Rússia liberou também 8 cidadãos da Federação, 8 cidadãos da Ucrânia, né? E também foram detidos ilegalmente. Inclusive tem russos que foram presos em Kursk por eles e também acabaram libertando, dando para a Ucrânia, russos que não concordam com a guerra. Forças ucranianas, então, entre os libertados, né, estava um jornalista chamado Dmytro Kyryuk, que foi libertado também, é prisioneiro e tinha sido torturado pelos russos. Kyryuk, ele foi inclusive sequestrado na região de Kiev em março de 2022, quando os russos andaram por lá, quase chegaram em Kiev, e foram repelidos também. Ele é um jornalista que faz publicações contra a invasão da Rússia, e também foi libertado o ex-prefeito de Kherson, né? Volodymyr Mykolayenko. Ele passou mais de 3 anos em cativeiro. Ele foi preso logo que os russos tomaram Kherson, depois eles perderam a cidade de Kherson. Então ele era prefeito da capital, que é da província de Kherson e da cidade de Kherson. E, na realidade, ele era para ser devolvido ainda em 2022, mas ele se recusou voluntariamente de ser trocado em favor de um outro prisioneiro que estava gravemente doente. Com ele,
praticamente estava à morte, ele dividia uma cela com este prisioneiro. Então ele preferiu que fosse outro prisioneiro doente e ele ficaria por uma próxima oportunidade, e os russos só libertaram ele agora. É uma pessoa de bom caráter, de boa índole, diria, é uma pessoa com princípios cristãos. Muito obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Você que não é inscrito, inscreva-se, que você viu a verdade, e também peço a todos que deem um like. Vocês acabaram de ver a verdade. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia. Paz e bem, paz para toda a humanidade.